Eles te disseram que era fé. Disseram que a Era de Peixes era um tempo de luz, de entrega, de compaixão divina. Disseram que foi um presente celestial, uma estação cósmica que nos ensinaria a amar, a perdoar, a confiar. Mas o que ninguém disse, o que foi silenciado com tanto cuidado e repetido com tanto fervor que se tornou dogma, é que essa era não foi apenas um tempo de fé. Foi um feitiço. Um encantamento sutil que moldou a psique humana por 2 milênios. Um código vibracional que se camuflou de salvação, mas que operava como contenção. Não era apenas espiritualidade, era engenharia simbólica. Não era apenas devoção, era um recondicionamento profundo da alma humana, projetado para desconectar você do que é mais íntimo, sua própria luz. Desde o momento em que você chegou a este mundo, o encantamento já estava em ação. Ele não se anunciava com gritos nem se impunha com violência óbvia. Era delicado. Era sagrado. Era cantado em corais, sussurrado em sermões, repetido em orações decoradas por corações que já haviam esquecido sua origem. Ele se escondeu nas palavras pecado, redenção, obediência, sacrifício. Palavras doces na superfície, mas que carregavam por dentro uma arquitetura invisível, a de moldar sua percepção de si mesmo como pequeno, impuro, perdido e, portanto, necessitado de salvação. Esse feitiço não veio para curar. Ele veio para dividir. E para dividir, ele precisava parecer bom. Nenhuma mentira sobrevive tanto tempo sendo feia. Era preciso beleza. Era preciso promessa. Era preciso criar uma linguagem que fizesse você duvidar de sua própria intuição enquanto dizia estar te guiando à verdade. Era preciso fazer com que você aceitasse correntes sem perceber que eram correntes. Era preciso construir prisões com vitrais coloridos, com músicas suaves, com gestos de piedade. E eles conseguiram. Durante séculos, esse encantamento foi aperfeiçoado. Ele atravessou reinos, impérios, igrejas, escolas, famílias. Ele foi passando de geração em geração como um presente, quando na verdade era uma venda. Uma venda para os olhos da alma, que fez você esquecer que não nasceu para seguir, mas para sentir. Que não nasceu para buscar fora, mas para lembrar dentro. Que não nasceu para se ajoelhar, mas para caminhar em pé. O encantamento da Era de Peixes não pediu que você conhecesse Deus. Pediu que você acreditasse nele, mas não com o coração. Com medo. Com culpa. Com dependência. Esse feitiço foi sutil. Ele não te impediu de amar. Apenas fez com que você confundisse amor com obediência. Ele não te proibiu de buscar a verdade. Apenas te ensinou que questionar era pecado. Ele não te acorrentou com grilhões. Apenas plantou a ideia de que liberdade demais era perigosa. E, assim, você cresceu desconfiando da própria expansão. Sentindo que crescer demais, brilhar demais, questionar demais era uma espécie de arrogância espiritual. E o mais triste é que você começou a fazer isso com orgulho. Começou a se diminuir acreditando que era nobre. Começou a se sacrificar achando que era sagrado. Esse feitiço não precisou de violência constante. Ele se alimentou da sua colaboração inconsciente. Ele te deu uma história e te ensinou a repeti-la. Disse quem era o vilão, quem era o herói, quem era o salvador e quem era o pecador. E antes mesmo que você aprendesse a formar as próprias palavras, já estavam colocando as palavras deles na sua boca. Amém, culpa, redenção. Palavras ditas com ternura, mas construídas para instaurar uma distância entre você e sua centelha divina. Você foi ensinado que Deus estava fora. Lá em cima. Distante. Invisível. E, mais importante, inacessível sem um intermediário. E esse intermediário sempre vinha com regras, com rituais, com proibições, com ameaças. Não entre dentro. Não confie no seu sentir. Não ouça a sua voz. Olhe para o alto, para o altar, para o púlpito. Siga o que foi escrito. Cale o que está dentro. Assim se manteve o feitiço. Assim ele sobreviveu por tanto tempo, não porque era poderoso, mas porque era repetido com zelo. Porque estava em tudo. No nascimento, no casamento, na morte. No calendário, nos feriados, nas vestes. Estava tão entrelaçado à vida que se tornou a própria vida. Mas esse encantamento tinha um segredo. Ele não funcionava sozinho. Ele precisava da sua aceitação. E para que você aceitasse, ele precisava de algo ainda mais profundo do que fé. Precisava de esquecimento. Precisava que você esquecesse quem era antes das histórias. Antes dos mitos, antes das culpas, antes dos mandamentos. Precisava que você se identificasse mais com o personagem que te deram do que com a alma que você é. E conseguiu. Por um tempo.
Por séculos. Você começou a repetir frases que não entendia, mas sentia que precisava dizer. Começou a cantar músicas que falavam de amor, mas ecoavam medo. Começou a se reunir em nome de uma divindade que parecia cada vez mais distante, mais silenciosa, mais impossível. E, ainda assim, persistia. Porque esse é o poder do feitiço bem lançado, ele não impede que você busque. Ele apenas garante que você busque para sempre no lugar errado. O encantamento da Era de Peixes não matou a espiritualidade. Ele a monopolizou. Não calou o divino, apenas o encenou com tantas máscaras que o verdadeiro se perdeu no palco. E esse palco era bonito. Era comovente. Mas era também um campo de contenção. Porque quanto mais você buscava se salvar por fora, menos você se lembrava de que nunca esteve perdido. Quanto mais você pedia perdão, menos você percebia que já era inteiro. Quanto mais você se ajoelhava, mais esquecia que a verdadeira reverência é viver com autenticidade. E foi assim que se moldou uma era. Uma era onde sentir-se pequeno era sinal de humildade. Onde negar o próprio corpo era sinal de pureza. Onde esconder as emoções era sinal de controle. Onde servir estruturas era sinal de fé. Tudo ao contrário. Tudo invertido. Mas contado com tanta eloquência, repetido com tanta convicção, que até os mais sensíveis começaram a duvidar da própria luz. Até os mais despertos começaram a temer a própria sabedoria. Porque o encantamento não apenas bloqueava, ele invertia. Ele fazia com que aquilo que poderia te libertar parecesse perigoso. Fazia com que o brilho interno parecesse heresia. E ainda assim, em meio a esse encantamento, algo permaneceu intacto. Uma fagulha. Uma lembrança. Um suspiro que atravessou gerações, que viveu em sonhos, que escapou em lágrimas, que se manteve escondido em poesias, em danças, em silêncios. Aquela parte que não foi tocada. A centelha que, mesmo enterrada sob camadas de culpa e obediência, nunca aceitou o feitiço por completo. Essa parte esperou. Observou. E agora começa a emergir. É por isso que hoje, quando você ouve antigas histórias, algo dentro de você se contorce. Quando você entra em templos antigos, sente uma nostalgia estranha. Quando ouve palavras como sagrado, salvação, redenção, algo dentro de você questiona, mas, e se tudo isso foi apenas uma forma de me manter longe de mim mesmo? Essa pergunta é o início do fim do feitiço. É a rachadura que permite a entrada da luz. Porque o encantamento só funciona na repetição cega. E ele começa a quebrar na presença consciente. Você não precisa gritar. Não precisa se rebelar com violência. O encantamento não se desfaz com guerra. Ele se desfaz com lembrança. Com lucidez. Com aquele momento silencioso em que você olha para tudo que te disseram e sente, com toda a sua alma, isso não é meu. É aí que o encantamento perde sua força. Porque ele nunca foi real, foi apenas sustentado pela sua crença. E agora, ao ver isso, você começa a recordar. Não as histórias que te contaram, mas as verdades que sua alma já sabia. Lembra do divino não como um senhor distante, mas como um pulsar dentro do peito. Lembra da fé não como submissão, mas como presença. Lembra da luz não como prêmio, mas como herança. Lembra que não precisa mais se salvar, só precisa se encontrar. Lembra que não precisa mais buscar permissão, só precisa viver em alinhamento. E nessa lembrança, o feitiço se desfaz. Porque ele só existia enquanto você esquecia. E agora, você está começando a lembrar. Você foi ensinado a desconfiar de si. Não de maneira direta, não com palavras afiadas, mas com silêncios longos, com olhares de reprovação, com sorrisos que escondiam dúvida. Desde cedo, antes mesmo de compreender o que era instinto, você aprendeu a se distanciar dele. Aquela sensação no estômago, aquele arrepio sem motivo, aquela certeza inexplicável, tudo isso foi ignorado, ridicularizado, punido ou simplesmente descartado como imaginação. Não porque não fosse real, mas porque era perigoso demais para um sistema que precisava que você seguisse o caminho e não o coração. A Era de Peixes não apenas instituiu a fé como dogma. Ela instituiu a dúvida como virtude, mas não a dúvida em relação às estruturas, e sim a dúvida de si mesmo. Ela desenhou uma arquitetura invisível onde confiar em sua própria intuição passou a ser um risco espiritual. Você foi moldado para acreditar que ouvir sua voz interna era arrogância. Que seguir o que você sentia era rebeldia. Que acreditar na sua própria percepção era sinal de perdição. E então, pouco a pouco, você foi se esvaziando. Não de emoções, mas da capacidade de se escutar. Foi assim que começou a desconexão. Um corte silencioso,
um fio rompido entre o sentir e o agir. Você começou a fazer o que era certo para os outros, mesmo que sentisse ser errado para si. Começou a seguir conselhos que pareciam vazios, mas que vinham de figuras de autoridade. Começou a ignorar aquela pequena voz dentro do peito que dizia: não vá, não confie, não aceite, porque aprendeu que essa voz era a mais enganosa de todas. E assim, o seu corpo virou um território estranho. Suas emoções, um campo minado. Suas sensações, uma ameaça. E o que restou foi a obediência. Um tipo de morte voluntária, onde você aprende a sobreviver negando tudo o que pulsa. Não foi à toa. Esse afastamento da intuição foi meticulosamente implantado. A era de Peixes precisava disso. Porque quem confia no próprio sentir não precisa de mediadores. Quem escuta sua alma não se curva diante de dogmas. Quem honra o próprio corpo não aceita que digam o que é ou não é sagrado. Por isso, era essencial desautorizar o sentir. Era essencial transformar o coração em vilão, o desejo em fraqueza, a intuição em loucura. Era necessário plantar uma distância entre você e você mesmo. E, de forma cruel, fizeram isso com os símbolos do amor. Diziam que era amor te proteger da sua própria natureza. Que era cuidado te alertar sobre a fraqueza da carne. Que era compaixão te lembrar que o coração é enganoso. E você acreditou. Porque todos ao seu redor também acreditavam. Porque ninguém parecia lembrar que, antes da repressão, havia um tempo em que a intuição era lei. Em que a sabedoria vinha do ventre, do pulsar, do silêncio fértil da alma em escuta. Esse tempo foi enterrado. E com ele, a liberdade de se guiar por dentro. Você passou a precisar de validação externa para tudo. Para amar. Para escolher. Para confiar. Você se tornou dependente de sinais, de permissões, de regras que definissem o que era certo ou errado. E mesmo quando algo em você gritava que havia incoerência, você silenciava. Porque o feitiço pisciano era sofisticado. Ele não só te ensinou a ignorar sua intuição, ele te ensinou a sentir culpa por ainda tê-la. Era como se a sua natureza fosse um erro constante, uma tentação permanente. E o remédio, claro, era sempre mais controle. Controle esse que começou a se instalar em todos os espaços. No corpo, com regras sobre o que sentir, o que desejar, o que tocar. Na mente, com limites sobre o que pensar, o que perguntar, o que lembrar. Na alma, com mandamentos sobre quem você pode ser. E cada vez que você traía a si mesmo em nome de se encaixar, o feitiço se fortalecia. Cada vez que você ignorava uma sensação em nome da aceitação, a desconexão se aprofundava. Cada vez que você negava uma emoção para parecer puro, a intuição sangrava em silêncio. Você foi se tornando uma versão parcial de si mesmo. Um ser fragmentado, dividido entre o que sente e o que deve sentir, entre o que sabe e o que pode dizer, entre o que é e o que ensinaram que deveria ser. E esse estado de constante autoanulação foi chamado de santidade. Foi exaltado como virtude. Mas por dentro, doía. Mesmo que você não conseguisse nomear. Doía se calar quando algo gritava. Doía seguir caminhos que pareciam corretos aos olhos dos outros, mas que pareciam vazios aos seus. Doía carregar um corpo vivo que precisava ser reprimido para parecer santo. E você aprendeu a suportar essa dor achando que ela era parte do caminho. Achando que ela era merecida. Só que algo começou a despertar. Lentamente. Primeiro, como incômodo. Depois, como suspeita. Um desconforto diante da perfeição das regras. Uma inquietação diante do elogio ao silêncio. Um eco antigo dizendo: você já soube se guiar. Esse eco vinha das camadas mais profundas. Da parte que nunca foi domesticada, que permaneceu selvagem mesmo sob camadas de condicionamento. A parte que ainda reconhece o falso brilho da submissão disfarçada de fé. E você começou a se lembrar. Não com palavras, mas com sensações. Com arrepios que avisavam verdades que não tinham lógica. Com sonhos que traziam símbolos que ninguém mais entendia, mas que o seu corpo reconhecia. Com lágrimas que vinham sem explicação diante de certas histórias, como se parte de você estivesse dizendo: sim, isso é real. Isso é você. E, então, a intuição começou a emergir novamente. Não como um relâmpago, mas como uma maré que sobe, lenta, firme, incontestável. Mas a reconexão não veio sem resistência. Cada tentativa de confiar em si mesmo era seguida por culpa. Por medo. Por dúvida. Porque o encantamento ainda estava ativo. Ele sussurrava que confiar em si era orgulho. Que sentir demais era fraqueza. Que desejar era impuro. E você oscilava entre a verdade que nascia e o medo que foi ensinado.
entre a expansão da alma e o peso da velha programação. Mas algo persistia. Algo dentro de você sabia. Algo dentro de você lembrava. E essa lembrança não era apenas pessoal. Era ancestral. Você não estava só. Havia uma rede invisível de almas acordando. Cada uma escutando, em seu próprio tempo, o chamado da intuição que retorna. Era como se, por trás de todas as estruturas, existisse um pulso comum, um campo de sabedoria que sempre esteve ali, mas que agora começava a ser acessado novamente. E quanto mais você se permitia escutar, mais o campo se ativava. Quanto mais você confiava, mais o medo recuava. Quanto mais você seguia o sentir, mais a vida começava a responder em sincronicidades, em encontros, em confirmações silenciosas de que sim, você está voltando para casa. A intuição não voltou para te confortar. Ela voltou para te lembrar que você nunca precisou ser salvo. Que você nunca esteve separado. Que seu corpo sente porque sabe. Que sua alma pulsa porque lembra. E que o caminho de volta nunca foi para o altar, foi para dentro. Porque ali, na escuridão úmida do seu sentir, mora a sabedoria que nenhuma doutrina pode traduzir. Mora a verdade que não precisa de prova, porque vibra. Porque respira. Porque é. Essa é a revolução silenciosa. O retorno do sentir. A restauração do corpo como templo sagrado de sabedoria viva. A reabilitação da intuição como voz legítima da alma. A lembrança de que Deus não sussurra do alto. Ele fala através do seu sangue, do seu suspiro, do seu arrepio. E quando você se permite escutar, não encontra respostas prontas, encontra você mesmo. Inteiro. Vivo. Presente. Real. Eles te mostraram o peixe. Desenhado em vitrais, entalhado em madeira, esculpido em pedra. Disseram que era um símbolo sagrado. Que representava o Cristo. Que era um sinal de fé, de proteção, de pertença. Disseram que era antigo, mas nunca contaram o quão antigo. Nunca disseram que aquele símbolo atravessava religiões, culturas, civilizações. Que antes de ser cristão, era cósmico. Antes de ser dogma, era mapa. Antes de ser doutrina, era espelho. O peixe era muito mais do que te contaram. Era um arquétipo. Dois peixes nadando em direções opostas, unidos por um fio invisível. Um símbolo vivo de dualidade integrada. Céu e terra. Espírito e carne. Luz e sombra. Um lembrete de que a verdade não mora em um extremo, mas no fio que os une. Um convite a enxergar o paradoxo e dançar com ele, não escolher um lado contra o outro. Mas a era de peixes não podia permitir isso. Porque o paradoxo não se controla. A fluidez não se domina. A integração não se submete. Então inverteram o símbolo. Separaram os peixes. Santificaram um, demonizaram o outro. Disseram, siga este, rejeite aquele. Escolha o espírito, negue a matéria. Escolha o sacrifício, renuncie ao prazer. Escolha o céu, abandone a terra. O que antes era uma espiral de equilíbrio virou uma linha de separação. A corda que unia se transformou em algema. E você, sem perceber, começou a se partir por dentro. Começou a esconder partes de si mesmo. Começou a dividir o que era indivisível. Começou a se podar para parecer puro. Começou a se apagar para parecer santo. A fragmentação não foi só simbólica. Ela foi psíquica. Foi emocional. Foi energética. Você passou a suspeitar das partes que não cabiam no ideal espiritual. A raiva virou pecado. O desejo virou fraqueza. A curiosidade virou ameaça. A sensualidade virou perigo. A dúvida virou traição. E cada vez que você suprimia uma parte sua para seguir o peixe bom, o laço apertava. O nó do símbolo se tornava mais denso, mais tenso, mais sufocante. E o que era para ser um portal virou uma prisão. O mais cruel é que você acreditava estar fazendo certo. Acreditava estar evoluindo. Acreditava que a dor da renúncia era necessária. Que a negação de si era sinal de maturidade espiritual. Que a castração emocional era degrau para a iluminação. Você aprendeu que santidade era se afastar do humano. Que espiritualidade era amputar a carne, silenciar os instintos, tornar-se uma ideia etérea, limpa, controlada. Mas nunca te disseram que não existe luz sem sombra. Que negar a sombra não a dissolve, apenas a empurra para o inconsciente, onde ela se torna mais perigosa. O símbolo do peixe foi usado como isca. Uma imagem linda, carregada de significados antigos, transformada em ferramenta de domesticação. Mas a verdade não foi apagada, foi invertida. E é por isso que ainda pulsa. Porque símbolos não morrem.
Eles apenas adormecem. Eles esperam. E um dia, diante da sua dor, da sua inquietação, da sua sede de inteireza, o símbolo começa a falar de novo. Começa a sussurrar o que sempre soube, que você não veio para escolher entre os peixes, você veio para lembrar do fio entre eles. Esse fio é a consciência que integra. É a sabedoria que vê além da polaridade. É o amor que acolhe os opostos. Você não precisa mais ser metade. Não precisa mais se encaixar em arquétipos distorcidos. Não precisa mais escolher entre corpo ou alma, entre prazer ou propósito, entre instinto ou compaixão. Você é tudo isso. Sempre foi. E cada vez que você rejeitou uma parte de si, não se aproximou do divino, apenas se afastou de si mesmo. A era que ensinou a dualidade como moralidade agora começa a desmoronar. Porque você está voltando a sentir. Voltando a perceber que não há nada de errado em ser múltiplo. Que contradições não são falhas, são portais. Que não existe espiritualidade verdadeira onde há negação do humano. E é nesse ponto que o símbolo começa a se revelar. Não como logotipo religioso, mas como espelho. O peixe volta a nadar, não como mandamento, mas como metáfora viva do que você é, paradoxal, cíclico, profundo, em constante movimento. Eles nunca apagaram o significado do símbolo, apenas te ensinaram a temê-lo. A temer o segundo peixe. A temer o que é escuro, denso, profundo. A temer o que não se explica. Mas agora, algo começa a se inverter de novo. E não é o símbolo, é você. Você começa a olhar para o que sempre evitou. Começa a seguir o fio. E descobre que do outro lado da dor está a potência. Do outro lado do medo está a sabedoria. Do outro lado do desejo está a criação. Do outro lado da sombra está a luz que não se quebra. É aí que o símbolo se reconstrói. Não na parede de um templo, mas no interior da alma. Quando você para de tentar ser bom e começa a ser inteiro. Quando você honra o caos tanto quanto honra a paz. Quando você permite que a vida passe por você em vez de tentar se manter estagnado na perfeição. O símbolo do peixe não era um código de conduta, era um convite à fluidez. E tudo o que te ensinaram que era pecado, era, na verdade, poder. Poder de sentir, de desejar, de dizer não, de explorar, de mudar de ideia, de se contradizer. Poder de mergulhar. Porque o peixe nada. Ele não escala montanhas. Ele mergulha. Ele não busca céu, busca profundidade. E talvez seja isso que você estava buscando o tempo todo. Não salvação, mas profundidade. Não pureza, mas presença. Não obediência, mas inteireza. Você não precisa mais se dividir. Não precisa mais cortar pedaços da sua alma para caber em moldes antigos. O sagrado não exige mutilação. Exige presença. Exige coragem de abraçar os dois peixes. De seguir o fio. De girar com eles até que o paradoxo vire dança, e a dança vire memória, e a memória te devolva para si. Inteiro. Fluido. Livre. Você nasceu dentro de uma estrutura que já tinha sido moldada para conter. Antes mesmo que você soubesse pronunciar a palavra Deus, já haviam decidido por você como deveria ser sua relação com Ele. Já haviam construído paredes, altares, regras e papéis. Já haviam escolhido quem pode falar com o divino e quem só pode escutar. Quem guia e quem obedece. Quem representa o sagrado e quem deve se ajoelhar diante dele. Foi assim que, pouco a pouco, a espiritualidade deixou de ser experiência e virou instituição. Deixou de ser encontro e virou hierarquia. Deixou de ser viva e virou estática. A era de peixes pegou o que era invisível, indizível, íntimo, e o transformou em sistema. Místico virou doutrina. Revelação virou dogma. A voz interna virou heresia. Foi nesse processo que o sagrado foi capturado. Não destruído, mas domesticado. Não apagado, mas reorganizado de forma que só pudesse existir dentro de um formato específico, controlável, regulamentado. E esse formato tinha donos, intermediários, intérpretes autorizados. A sabedoria deixou de ser algo que se descobria no silêncio e passou a ser algo que se recebia de cima. A espiritualidade foi verticalizada. Uma pirâmide. Com poucos no topo e muitos na base. Com o divino no céu e você na terra, esperando ser digno de um milagre. Essa hierarquia não se limitava ao mundo espiritual. Ela se infiltrava em tudo. Na política, na família, no conhecimento, no corpo. Mas ela começava ali, na forma como você foi ensinado a enxergar o invisível. Não como presença, mas como poder. Não como algo que flui, mas como algo que se impõe.
Você passou a imaginar o divino como uma figura masculina, autoritária, julgadora. Uma entidade com voz grave e dedo apontado. Um rei. Um juiz. Um senhor. E com isso, a espiritualidade se tornou política. Porque se Deus é um rei, então há súditos. Se há um trono no céu, então há tronos na terra. E quem ocupa esses tronos, em nome dele, tem autoridade incontestável. Foi assim que a fé foi cooptada. Não pelo mal declarado, mas pelo sutil. Pela falsa luz. Pela ideia de que o sagrado precisa ser mediado, vigiado, controlado. Pela noção de que há pessoas mais próximas de Deus do que você. Que há um caminho certo, uma interpretação correta, uma única forma válida de se conectar com o invisível. E que todas as outras, especialmente as que nascem do corpo, do instinto, da intuição, são inferiores. São suspeitas. São perigosas. A primeira coisa que fizeram para manter essa estrutura foi cortar o feminino. Não apenas as mulheres, mas tudo que o feminino representa: sensibilidade, intuição, fluidez, caos criativo, mistério. O feminino não pode ser contido. Ele sangra, muda, pulsa, resiste a fórmulas. Ele sente antes de entender. Ele escuta antes de falar. E por isso, ele precisou ser silenciado. O oráculo virou bruxa. A curandeira virou herege. A sacerdotisa virou prostituta. E a virgem, a única que permaneceu, foi elevada ao pedestal não por seu poder, mas por sua obediência. Silenciosa. Intocada. Imóvel. Essa mutilação simbólica teve consequências reais. Você foi ensinado a desconfiar do próprio sentir. A negar seus ciclos. A desacreditar das mensagens que vinham dos seus sonhos, dos seus calafrios, do seu ventre. A parte de você que dançava com o mistério foi chamada de irracional, de emocional demais, de sensível demais. Mas o que era demais era justamente o que te mantinha conectado com o divino sem precisar de manual. E por isso foi cortado. Ao cortar o feminino, cortaram também sua autonomia espiritual. Você passou a acreditar que não era capaz de acessar o divino por si só. Que precisava de alguém para interceder. De um templo, de um padre, de um guru. Que precisava se purificar, se provar, se penitenciar. E assim, em vez de se aprofundar, você começou a se adequar. Começou a seguir fórmulas. A repetir mantras que não sentia. A praticar rituais que não compreendia. Não porque eram falsos, mas porque foram esvaziados. Porque a espiritualidade, naquela estrutura, deixou de ser uma viagem para dentro e passou a ser um conjunto de tarefas externas. Um sistema de mérito. Você foi recompensado por se encaixar. Por repetir. Por calar. Quanto menos você escutava a si mesmo, mais você era elogiado. Quanto mais você obedecia, mais era considerado virtuoso. Era isso que a estrutura premiava, não a expansão, mas o adestramento. Não a verdade, mas a conformidade. E se por acaso você ousasse questionar, ousasse sentir algo diferente, ousasse lembrar da sua própria conexão direta com o divino, era visto como perigo. Como desvio. Como rebelião. Mas não era rebelião. Era memória. A memória de que você já soube. Que você já sentiu. Que já conversou com o invisível sem palavras. Que já sentiu o sagrado sem ter que pedir permissão. Que já soube distinguir o que era real do que era imposto. Era essa memória que a hierarquia espiritual temia. Porque quem lembra disso não aceita mais intermediários. Não aceita mais censura. Não se curva mais a uma imagem de Deus que não vibra com sua verdade. E por isso, essa estrutura fez de tudo para que você duvidasse da sua capacidade de sentir o divino. Colocou culpa onde havia prazer. Colocou medo onde havia liberdade. Colocou vergonha onde havia sabedoria. Criou um ciclo onde você sente, nega, se culpa, pede perdão e tenta se encaixar. De novo. E de novo. Um ciclo que não liberta, apenas te mantém girando dentro dele. Só que esse ciclo está se quebrando. A estrutura que sustentava a hierarquia está ruindo. Porque ela nunca foi natural. Sempre foi forçada. E agora que a luz está entrando pelas rachaduras, você começa a enxergar. Começa a ver que o sagrado não está apenas no altar, mas também no seu corpo. Na sua respiração. Nos seus sonhos. Nos seus desejos. Começa a lembrar que espiritualidade não é disciplina cega, é escuta profunda. Não é obediência, é comunhão. Não é imposição, é presença. Você não precisa mais de um intérprete. Não precisa mais esperar autorização. Não precisa mais negar sua sensibilidade para parecer maduro espiritualmente. Pelo contrário,
é ela que te guia de volta. A parte que sente, que chora, que intui, que pressente. A parte que foi chamada de fraca, mas que sempre foi a mais forte. Porque ela sobreviveu. Porque ela resistiu. Porque ela esperou você se cansar da estrutura e voltar para o sutil. E agora você está voltando. Devagar. Como quem se cura de um encantamento. Como quem desperta de um sono. A hierarquia espiritual está desmoronando porque o que a sustentava era o seu esquecimento. E agora você lembra. Lembra que não precisa ser puro para ser digno. Que não precisa seguir regras para ser amado. Que não precisa se afastar de si para se aproximar de Deus. Porque o divino nunca esteve no topo da pirâmide. Sempre esteve em você. No fundo dos seus olhos. No centro do seu peito. Na raiz da sua alma. E ninguém pode tirar isso. Nenhuma hierarquia pode interditar o que é verdade dentro de você. Você não nasceu para ser servo do sagrado. Você nasceu para encarná-lo. E esse é o verdadeiro perigo para qualquer sistema que lucra com sua submissão. Porque um ser que lembra da sua conexão direta não obedece, escolhe. Não repete, cria. Não teme, sente. E isso não pode ser controlado. Isso não cabe em templos, nem em dogmas. Isso se vive. Isso se respira. Isso se torna. E é isso que está acontecendo agora. O sagrado está saindo das mãos dos poucos e voltando para o coração dos muitos. Não como crença, mas como lembrança. Não como promessa, mas como presença. Não como autoridade, mas como verdade viva, pulsando de dentro para fora. A Era de Peixes não foi apenas um ciclo astrológico, foi um experimento simbólico, uma arquitetura vibracional que moldou milimetricamente a forma como a humanidade se relacionou com o invisível. Sob o disfarce da fé, do amor e da redenção, implantou-se uma engenharia sofisticada de contenção da alma, onde o sagrado foi domesticado, a intuição desautorizada e o sentir transformado em ameaça. Cada oração decorada, cada gesto de obediência, cada dogma aceito em silêncio, reforçou um encantamento que operava não pela força, mas pelo esquecimento. Um esquecimento de si, do próprio corpo como templo, da própria alma como guia, do próprio coração como bússola. Mas nem todos os fios foram cortados. Algumas vozes continuaram sussurrando, alguns corpos continuaram lembrando, algumas almas continuaram sonhando. E agora, com a luz infiltrando pelas fissuras, essa memória adormecida começa a se erguer. A espiritualidade que antes era um sistema agora começa a se reconectar como experiência. O sagrado, antes aprisionado em catedrais e escrituras, começa a pulsar novamente no ventre, no sangue, no olhar sincero, no toque que desperta, na lágrima que liberta. O símbolo do peixe, que outrora foi distorcido em controle, começa a girar novamente em espiral, não como moralidade imposta, mas como dança de paradoxos. E nessa dança, não há certo ou errado, luz ou trevas em oposição, mas sim inteireza. Porque você não veio para amputar a sombra em nome da luz, nem para renunciar o corpo em nome do espírito. Você veio para unir. Para lembrar que tudo em você é ponte, e nunca prisão. O encanto só funcionou enquanto houve esquecimento. Mas agora a lembrança. Agora a presença. Agora a retorno. O retorno à escuta interna, a confiança no sentir, ao saber que pulsa sem lógica, mas com verdade. O retorno ao feminino sagrado, não como gênero, mas como energia que flui, que sente, que transforma. O retorno ao sagrado como estado de ser e não como trono distante. Não é preciso destruir os templos. É preciso habitá-los por dentro. Não é necessário combater o antigo. É necessário lembrar o eterno. Porque a verdadeira revolução não é a que se arma contra algo, é a que desperta em silêncio, e não volta a dormir. E ela já começou. Não com discursos, mas com suspiros. Não com dogmas, mas com arrepios. Não com mandamentos, mas com lembranças. Lembranças que te devolvem a você. O feitiço se rompe quando você se recusa a se dividir. Quando você honra o paradoxo. Quando você volta a habitar sua inteireza sem medo de ser luz e sombra, espírito e corpo, caos e ordem. Porque essa é a sua natureza. E a sua natureza, quando lembrada, é incontrolável. Por isso tentaram apagá-la. Mas falharam. Você está voltando. E com você, volta também a espiritualidade viva. Selvagem. Inclassificável. Que não se mede por doutrinas, mas por vibração. Que não se impõe, mas se revela. Que não se aprende, se lembra. E, ao lembrar, você se reconecta não a uma crença, mas a uma verdade inegociável, a de que o divino não está acima, está dentro. E sempre esteve.